quero compartilhar com vocês uma palavra bem rápida, e que está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo 1 até o verso de número 7. Amém? Nós estamos no mês de fevereiro. O propósito para a nossa igreja, o mês de fevereiro é o propósito da restaurando a minha vida espiritual. Amém? E hoje nós vamos estar falando quando damos prioridade ao crescimento espiritual. Quando damos prioridade ao crescimento espiritual. Amém? Nós damos tanta prioridade a tantas coisas, irmãos, mas muitas vezes não damos prioridade para nós crescermos espiritualmente falando. Podemos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 7, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te, irei com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. Cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos te louvar, te exaltar e te glorificar, já por tudo quanto tu tens nos concedido. Obrigado, Senhor, pelos hinos que foram entoados. Neste momento, Senhor, a tua palavra que acabamos de ler. Ó Deus, que tu venhas nesta noite mais uma vez ungir os meus lábios, para que eu não venha falar de mim mesmo, mas venha falar de ti, Senhor. Deus, tu conheces, tu sabes a necessidade da tua igreja nesta noite. Prepare os corações para receber mais uma porção da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos, apenas 7 versículos, fala-se de um grande homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu, irmãos, foi o segundo, ou seja, foi o terceiro profeta da Bíblia. O primeiro profeta foi Samuel. Nós sabemos que Elias foi um dos grandes profetas, e Eliseu foi o sucessor de Elias. Antigamente, irmão, no Velho Testamento, para uma pessoa ser profeta, ele precisava ir para uma escola de profeta, não é? E nós sabemos que Samuel, ele tinha uma escola de profeta, e Eliseu era um dos profetas. E a palavra de Deus diz que quando Elias estava pronto para ir aos céus, Eliseu substitui Elias. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu foi um dos grandes profetas na Bíblia. Era um homem que tinha palavra. Quando ele falava, cumpria-se com a palavra, porque ele tinha uma comunhão muito grande com Deus.
E aqui, meus queridos, imagino eu, Eliseu estava ali na escola de profeta, e ele tinha alguns moços. Se você ler o texto, você vai ver, queridos, que ele tinha alguns moços. Eu imagino, queridos, que aquela escola de profeta, o espaço físico estava pequeno. E eles chegaram e disseram para Eliseu da seguinte forma: olha, esse espaço está tão pequeno, por que você nos autoriza para nós sairmos e buscarmos madeira para nós reformarmos este local? E a Bíblia diz, queridos, que Eliseu deu a ele autoridade para eles ir cortar a madeira e trazer aquela madeira para aquela escola de profeta. E quando a gente lê esse texto, nós entendemos alguma coisa, irmãos. Nós sabemos que esses moços, eles queriam crescer espiritualmente, eles queriam crescer ministerialmente. E quando nós crescemos, irmãos, damos prioridade para crescer espiritualmente, é bom demais. Hoje, amado, a gente já não vê mais aqueles crentes que nós víamos antigamente. Quando ele se levantava para pedir oração, a primeira coisa que ele dizia: ore pela minha vida espiritual. Isso já está escasso demais, irmãos. A gente já não vê mais. As pessoas aceitavam a Cristo, a primeira coisa que elas queriam, irmãos, era mergulhar na palavra, era ler a Bíblia, era evangelizar, era pedir o batismo com o Espírito Santo. Hoje a gente já quase não vê mais isso, não é verdade? Porque o povo não está mais preocupado com a sua vida espiritual. E nós sabemos, querido, que a vida espiritual de uma pessoa, ela é muito importante de qualquer coisas materiais. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto aqui, queridos, escute só: quando damos prioridade ao crescimento espiritual, Deus nos faz ver que é preciso a gente expandir. Uma pessoa que tem uma vida espiritual, irmãos, legal, de acordo com a palavra, que quer crescer espiritualmente, ele já se sente um ambiente pequeno. Ele quer ver coisas acontecerem, coisas extraordinárias acontecerem, coisas sobrenaturais acontecerem, irmãos. Porque a visão dele não é com coisas materiais, a visão dele é com as coisas espirituais. Amém? Porque uma pessoa, querido, que dá prioridade ao crescimento espiritual, ele não se conforma de estar parado, ele não se conforma, irmãos, de dormir antes de falar do amor de Deus para uma pessoa. Porque do jeito que ele teve um encontro com o Senhor, ele quer que outras pessoas também tenham um encontro com o Senhor. Porque ele está preocupado com a vida espiritual. Então, amados, que nesta noite, veja o que diz o versículo de número 1, irmãos. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Veja que era filho de profeta. Veja só: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então, meus queridos, nós sabemos que quando nós queremos crescer espiritualmente, Deus faz com que a gente queira expandir em todas as áreas da nossa vida. É isso que Deus quer, que nós cresçamos. A palavra que nós ouvimos no domingo passado, irmão, que nós cresçamos e prossigamos a crescer, ou seja, a conhecer. Porque cada vez que você se dedica a conhecer o Senhor, você está crescendo, é verdade ou não é? Você está crescendo em todas as áreas da sua vida. Mas infelizmente, irmãos, hoje a gente já não vê mais as pessoas querendo crescer espiritualmente. Nós vemos pessoas que passam anos e anos dentro da igreja, mas não cresce. São aquelas crianças. São pessoas, irmão, que não crescem espiritualmente. São pessoas, irmãos, que passam anos e anos
Você pergunta para ele: você tem um versículo decorado? Não tem. Pessoas que passam anos e anos sem se preocupar com a vida espiritual, irmão, não sabe nem qual é os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Vou muito mais além, irmãos. Não precisa nem conhecer o Pentateuco. Você só precisa pedir pela Bíblia nos profetas menores, que ele não sabe nem onde estão os profetas menores. Por quê, queridos? Porque justamente não tem prazer de crescer espiritualmente. Pode observar. Esse tipo de pessoas fica anos e anos na igreja, sempre dando problema. Porque não cresce. Porque quando você está preocupado para o crescimento espiritual, você não dá problema para ninguém, irmãos, porque a sua visão, o seu goal é crescer espiritualmente. Eu não estou nem preocupado com as pessoas que estão ao meu lado. Eu quero é crescer, eu quero é avançar. É isso que Deus tem para as nossas vidas, é crescimento espiritual. Quantos podem dizer amém? Então que nesta noite nós possamos dar prioridade. Eu sempre tenho falado, irmãos, do jeito que o nosso corpo físico precisa de vitaminas, a nossa alma também precisa de alimento. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, a gente vai ficar fraco. A gente vai ficar fraco, anêmico. E o que tem de crente anêmico dentro das igrejas, irmãos? Por quê? Porque não cresce. Crente anã não cresce. Agora eu pergunto, é falta de ensino? Não, querido. A gente ensina todos os domingos, todas as sextas-feiras. E a prova está aqui, na nossa igreja. A gente não pode falar da igreja do nosso vizinho. Na igreja do nosso companheiro, é da nossa igreja. Veja o culto de ensino, quantas pessoas vêm. O estudo que nós estamos tendo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Isso é falta, irmãos, de pessoas querer crescer espiritualmente. Mas o que Deus quer para as nossas vidas é que nós cresçamos. Amém? Não só em estatura, né? Porque muitos de nós não vamos crescer mais não na estatura. Eu acho que o único que vai crescer aqui é Ana Clara. A única que vai crescer. Mas nós precisamos crescer espiritualmente, para nós não sermos criança todo o tempo. Porque infelizmente, amado, tem pessoas que só continuam no leite, desde que nasceu espiritualmente. É leitinho para lá, leitinho para cá. Deus não quer que a gente viva continuamente no leite. Deus quer que a gente venha comer uma comida sólida. Deus quer que a gente amadureça, irmãos. Porque infelizmente, amado, tem pessoas que não crescem, não amadurecem. Eu estou falando na área espiritual. Amém? Que nesta noite, aleluia, nós possamos dar prioridade ao nosso crescimento espiritual. E quando nós damos prioridade, Deus nos faz ver que precisamos crescer, expandir em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você quer ver uma pessoa, um crente, quando quer crescer espiritualmente? Irmãos, é um crente que gosta de estudar a palavra. Isso é crescimento. É um crente que gosta de orar. É um crente que gosta de palavra, de mensagens. Esse é um crente que quer crescer espiritualmente. É um crente que não perde, irmão, o culto de ensino da palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós... Deus quer que a gente faça isso, cresça. E nesta noite, queridos, Deus quer que a gente cresça mais e mais. Aleluia. Porque na proporção que nós estamos crescendo, nós vamos estar amadurecendo espiritualmente. Amém? Porque um crente, irmão, que tem maturidade, ele suporta qualquer vendaval que vir na sua vida. Um crente que tem maturidade espiritual, irmão, pode se levantar o governador, ele não sai do lugar dele.
ele permanece no lugar dele, porque ele tem maturidade espiritual. Quantos podem dizer amém? Então a segunda coisa que eu vejo nesse texto que nós lemos, irmãos, quando damos prioridade ao crescimento espiritual, Deus dá a direção. Amém? Veja o versículo de número 2, presta atenção. Vamos, pois, até ao Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele, ide. Quando nós, querido, damos prioridade ao crescimento espiritual, Deus nos dá a direção. Por onde eu vou começar? Por onde você quer começar? Eu quero crescer, pastor. Eu quero crescer. Por onde é? Deus vai dizer, vá por aqui. Comece assim, comece jejuando, comece orando, comece lendo a palavra, comece se dedicando, porque você vai começar a crescer espiritualmente. Quantos pode dizer amém? Por que muitas vezes, querido, a gente vê tantas pessoas que estão 5, 10, 15 anos na igreja e não tem, irmão, tanto crescimento espiritual? Já tem pessoas que nasceu hoje no lar evangélico, ou você nasceu hoje no evangelho e já tem conhecimento da palavra de Deus, tem vontade de crescer. Não é verdade, irmãos? Porque Deus é quem dá a direção, irmãos. Agora, para isso tem que ter o desejo no seu coração, o desejo de você querer crescer. Amém? Ah, pastor, eu quero ir para um seminário. Irmão, vocês não sabem como eu acho lindo quando um crente chega para mim e diz assim, pastor, eu quero fazer um seminário. Eu acho, irmão, é a maior alegria de qualquer pastor, porque essa pessoa está querendo crescer. Não é verdade? Por quê, querido? É a direção que Deus está dando, e nós temos que entender a direção de Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém, queridos? Deixa eu lhe falar algo. Vocês sabiam que no judaísmo, uma criança de 8 anos, ela tem a obrigação de decorar pelo menos os primeiros 5 livros da Bíblia? Vocês sabem o que significa isso? Eu estou falando de uma criança de 8 anos. 8 anos. E quando ela chega a uma idade de 12 anos, elas têm que já começar a decorar a Torá. Irmãos, sabe o que significa isso, irmãos? É o desejo que a criança tem de crescer, e também os pais orientar também. Porque infelizmente, irmãos, tem pais que ele quer que os seus filhos seja alguém na vida, na área secular, mas esquece o mais importante, que é ensinar a palavra ao seu filho, para que haja crescimento espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De nós, irmão, que estamos aqui, quanto de nós temos tirado tempo para estar estudando a palavra com os nossos filhos? Quantos de nós? Nós temos tempo para tudo. Eu não sou contra, irmãos, os pais ter tempo para sair com seus filhos, para ir para um boliche, para ir para um local para se divertir. Não sou contra, mas também tem que ter tempo de sentar com eles, de orar com eles, de estudar a palavra com eles, ensinar a eles a palavra de Deus. E se nós trouxermos isso para o nosso contexto de hoje, irmãos, me desculpa a expressão que é muito forte, faz até vergonha. Pais que não tem coragem de comprar um livro cristão para o seu filho ler, mas compra um livro secular, investe, gasta dinheiro com livro secular para o seu filho
lei. Pergunto nesta noite, o que é que esse pai quer ver o futuro espiritual desse filho? Eu creio que nenhum. Então, amados, a gente precisa mudar. Nós estamos preocupados mais com as coisas seculares e esquecemos da nossa vida espiritual. E trazendo para os filhos, tem pais, irmãos, que o filho não pode perder um dia de aula, porque aqui no Texas, se ele perder e não avisar, no terceiro dia, o pai já vai para a corte e paga uma multa de $500. Se isso fosse na igreja, irmãos, já imaginou se Deus agisse dessa forma com a gente? Se você não for durante um mês, 4 dias na igreja, eu vou mandar você para a minha corte. Irmãos, então é o que está acontecendo hoje. Aí eu pergunto, qual é o futuro desta criança? Infelizmente, amados, a gente já não vê mais os pais querer investir nos seus filhos. Antigamente, irmãos, quando um filho chegava para um pai e dizia assim: eu quero ir para um seminário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um missionário, os pais agradeciam ao Senhor. Hoje, a preocupação dos pais é que os seus filhos se escutem, só pelo amor de Deus, eu não sou contra, mas a preferência é que meus filhos se formem na área de medicina, direito, engenharia, ok, mas não esqueça o principal, que é a vida espiritual dele, porque a vida espiritual dele é muito mais importante. É por isso que tem muitas pessoas se perdendo por aí. Por quê, querido? Porque os pais não ensinam os seus filhos, não dá prioridade à vida espiritual dos seus filhos. Não é verdade? Eu tenho 2 filhas, Karina e Carol, nasceram no lar evangélico, mas ela chegou o dia que elas teve que fazer a sua decisão. Ela teve que confessar Jesus como seu Salvador, porque filho de crente, irmão, não é crente não. Filho de crente, ele tem que fazer a sua decisão, confessar Jesus como seu Salvador. Aí está o problema, queridos, que nesta noite nós possamos dar prioridade ao nosso crescimento espiritual. Amém? Terceiro lugar, versículo de número 3, veja o que diz a palavra. E disse um: serve-te, direis com os teus servos. E disse: eu irei. Terceiro, quando damos prioridade ao crescimento espiritual, ele prepara um instrutor. Quem era o instrutor destes rapazes? Era o profeta Eliseu. Amém? Quando você quer crescer, quando você quer dar prioridade ao crescimento espiritual da sua vida, Deus coloca um instrutor para você. Amém? Me lembro quando eu tive um encontro com o Senhor, meus 18 anos de idade. Eu tenho um grande amigo meu. Fomos criados juntos, o pastor Cândido Freitas. Pastor Cândido, irmãos, lembro como hoje a gente fazia colégio juntos. E quando eu tive um encontro com o Senhor, eu disse: Cândido, me ajuda, eu quero crescer. E o pastor Cândido, na época, nem pastor ele era, ele disse: Messias, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. E ele me deu aqueles primeiros passos, irmãos, me ensinou a orar, me ensinou, irmãos, a estudar a palavra. Muitas vezes a gente ia para a vigília, ele fazia questão de ir comigo, me levar para a vigília, não é? Porque antigamente as vigílias se orava, hoje só canta. Antigamente a vigília começava de 10 da noite, terminava às 6 da manhã, e era oração, irmãos. Orava 2 horas, levantava, cantava o hino da harpa,
voltava de novo. Era assim a vigília. Eu aprendi vigília desse jeito, não é? E ele me levava, porque, irmão, a gente precisa ter um instrutor, não é? Porque escute só, uma criança quando nasce, ela precisa ter a mãe para cuidar, ou não é, irmãos? Pega uma criança, nasce hoje, e se não tiver os primeiros cuidados, irmãos, essa criança vai morrer. Mas quando você quer crescer espiritualmente, você tem que procurar um instrutor para te orientar. E o instrutor desses rapazes aqui não era qualquer pessoa, não, irmãos. O instrutor desses rapazes aqui não era o pastor Messias, era o profeta Eliseu. Ele disse: eu sei que eu estou indo, nós estamos indo porque o nosso instrutor é quem está mandando ir. Amém, queridos? É isso que Deus quer para as nossas vidas. Nós queremos crescer, mas nós precisamos também ter um instrutor para nos ensinar. Porque ninguém sabe tudo, irmãos. Não é verdade? Ninguém sabe tudo. Eu tive um professor de seminário, que ele foi o diretor do Bible College, JW Bible College. Ele disse assim: eu estudei tanto, que quando eu pensei que sabia tudo, era que eu não sabia nada. Por quê, amados? Porque nós não sabemos de tudo. A gente está sempre aprendendo. Amém? E para que nós possamos crescer espiritualmente, nós precisamos ter um instrutor. Sabe por quê? Porque os grandes homens de Deus tiveram. Moisés, escute só por favor, Moisés instruiu Josué. Imagine Josué observando a liderança de Moisés. Imagine, por favor. Josué observando aproximadamente 2 milhões de pessoas e Moisés cuidando daquele povo, pastoreando aquele povo. Já imaginou que instrutor? Veja só outra coisa também. Elias, irmão, foi instrutor de Eliseu. Elias foi instrutor de Eliseu. Outros. Paulo foi instrutor de Timóteo. Paulo chama Timóteo meu filho. Por quê? Porque ele queria crescer. Os discípulos de Jesus, quem foi o instrutor dos discípulos de Jesus? Foi Jesus, irmãos. É isso que nós precisamos. Se você quer crescer, se você quiser crescer espiritualmente, você precisa ter mentor. Você precisa ter instrutor. Ah não, pastor, o meu instrutor é Deus. Amém, por isso, eu agradeço. Mas você precisa ter pessoas também para lhe orientar também a crescer na palavra de Deus. Amém, queridos? Eu não tive o privilégio que muitos filhos têm. Meu pai veio aceitar a Cristo, irmãos, com poucos meses de morrer. E nós que aceitamos a Cristo, temos nossos filhos. Então ensine os seus filhos a amar a Deus em primeiro lugar. Ensine eles a orar. Ensine a eles a estudar a Bíblia. Ensine eles a contribuir com os dízimos e ofertas, irmãos. Porque isso também faz parte de crescimento também. Quantos podem dizer amém? Já vou encerrar. E quarto e último lugar, versículo de número 4, veja o que diz: e foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Quando buscamos crescimento espiritual, eles nos levam à dimensão de milagres. Amém? Quando nós queremos crescer, quando nós damos prioridade ao crescimento espiritual, Deus nos leva, irmãos, a uma dimensão espiritual, uma dimensão de milagres. Porque, irmãos, só quem quer crescer espiritualmente consegue ver milagres. Jesus tinha 12 discípulos, só três conseguiram ver todos os milagres que Jesus fez. Todos. Pastor, o que é que você quer dizer com isso, pastor? Porque são esses que querem crescer espiritualmente. E Deus nesta noite, Ele nos chama para nós crescermos espiritualmente. Você quer ver milagre acontecer na sua vida? Você quer ver milagre acontecer através de você? Então, tem um propósito hoje de você querer crescer espiritualmente. Porque muitas vezes, amado, a gente tem aquela mania, né?
eu queria ser como ele, eu queria ser como ela. Mas você não sabe o preço que ele paga, você não sabe o preço que ela paga. Será que já passou na tua mente de você olhar uma pessoa ministrando a palavra de Deus, sendo usada por Deus, e você já falou no seu coração: ah, se eu fosse como ela. Deixa eu lhe falar algo. A porção que Deus dá para ele, não vai dar para você. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Se você quer crescer espiritualmente, você vai ver coisas, milagre acontecer na sua vida. Amém, queridos? E Deus não revela para qualquer pessoa. Deus revela só para aquele que tem intimidade com Ele. Deus está falando com a gente desde domingo passado. É isso que Deus quer, que a gente cresça, tenha intimidade com Ele. Deixa eu falar algo para vocês, queridos. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ele escuta Deus, ele escuta a voz de Deus, ou não escuta? Irmãos, uma pessoa que tem intimidade com Deus, eu não quero dizer que ele vê Deus, mas ele escuta a voz de Deus. Deixa eu lhe dar um testemunho de uma pessoa que eu amo muito. É o meu sogro. O meu sogro tem tanta intimidade com Deus, irmãos, que uma certa vez ele estava dormindo, e ele conta para a gente que ele viu a cama flutuar, ela levantou e caiu de novo. Por algumas vezes, Deus disse para ele assim: Antônio, acorda que eu quero falar contigo. Antônio, acorda que eu quero falar contigo. E engraçado que a minha sogra estava dormindo e ela não viu nada. Ela não viu nada. Por quê, irmãos? Quem tem intimidade com Deus, Deus tem prazer de revelar os seus segredos, ou não tem? A Bíblia diz que tinha um homem na Bíblia que tinha tanta intimidade com Deus, que Deus não queria. Deus disse assim: eu quero destruir aquela cidade ali, que Sodoma e Gomorra. Mas antes de destruir, deixa eu falar com ele primeiro. Quem tem intimidade com Deus, irmão, é como Abraão. Deus disse assim: porventura ocultarei eu ao meu amigo Abraão? Quando eu leio esse texto, amados, eu entendo que Deus tem os seus segredos para os seus. Não é para qualquer pessoa que Deus tem os segredos. Amém. Você quer ver uma outra pessoa, irmão, que tinha tanta intimidade com Deus, de chegar a um ponto e dizer assim: olha, Senhor, se tu não fores comigo, não sairei daqui. Ele ainda foi muito mais além. Não faça tal coisa, Deus. Irmão, mas para um pouquinho, imagine que Moisés: não faça isso. Se o Senhor fizer, risca o meu nome do livro. Você faria isso? Isso é intimidade com Deus, irmãos. Deus fala. Quem tem intimidade com Deus é feito Elias, irmãos. Ele diz: de acordo com a minha palavra, não vai chover. Ele não disse que é a palavra de Deus, não. De acordo com a minha palavra, Acabe, não vai chover. Isso é quem tem intimidade com Deus, irmão. Você quer ter essa intimidade com Deus? Dê prioridade para o crescimento espiritual. Dê prioridade, porque muitas vezes nós damos prioridade, irmão, de ter um bom dinheiro no banco. É bom, se você não quiser, me dê que eu quero. Mas que isso não venha a ser prioridade na sua vida. Porque, amado, deixa eu falar para você, querido, dinheiro é bom, mas não é tudo na vida da gente. Dinheiro sem Jesus, irmãos, é maldição. É maldição. Então, amado, dê prioridade à sua vida espiritual, que você vai ver as coisas começarem a acontecer. Jesus disse assim: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão. Jesus estava dizendo assim: se você me buscar,
Se você buscar o meu reino, se você buscar a minha justiça, eu vou acrescentar a tua casa, vou acrescentar o teu carro, vou acrescentar o teu salário, vou acrescentar o teu dinheiro, vou acrescentar a tua família. É isso que Deus está falando nessa noite para os nossos corações. Mas dê prioridade à vida espiritual, à sua vida espiritual. Amém, queridos? E para concluir, deixa eu dar um testemunho também da minha vida. Nós passamos uma luta muito grande aqui em Dallas, no ano de 2002. Aquela luta, que você pensa que Deus se esqueceu de você, que você pensa que Deus não te escuta mais, que a sua oração não passa do teto. Aconteceu com você ou só acontece como só aconteceu comigo? Eu acho que aconteceu com você também. Uma madrugada eu saí do meu quarto, fui para a minha sala, chorar na presença do Senhor, para que Norma não o visse, e não acordar ela também. E na hora que eu estava de joelho ali na minha sala, no meu sofá, eu disse a seguinte palavra para o seu Senhor: tu sabes, eu não queria vir para esse país, tu sabes que eu não queria ser missionário, tu sabes, falando para Deus, pensando que Deus não sabia. Na hora que eu parei, Deus, o que é que eu vou fazer? Deus desce. Irmãos, eu não vi Deus. Se eu disser a você que eu vi Deus, eu estou mentindo, eu não vi Deus. Mas eu senti um ser do meu lado assim. Agora eu ouvi a voz dele. Quando ele disse: Messias, sabe por que eu trouxe você para Dallas? Para você depender de mim, Messias. Eu trouxe você para este lugar, Messias, para você depender de mim. Porque você nunca dependeu de mim, Messias. Eu disse: não, Deus. Ele disse: não. Sabe por quê? Porque você tem um plano A e tem um plano B. A partir de hoje, tenha só o plano A. O A é o A, é o A. E acabou, acabou. Eu disse: é Deus. Deus disse: sim. Quando ele disse sim, eu disse: então vou me jogar nos teus braços. Irmãos, eu me joguei nos braços do Senhor. E até hoje, as bênçãos de Deus fluem na minha vida de uma maneira extraordinária. Porque Deus fala conosco. Deus fala, escute só, irmãos, escute só. O nosso Deus é um Deus que tem boca e fala. Existem alguns deusezinhos por aí, Deus com D minúsculo, irmão, que não fala nada. Lembra dos deuses de Baal e de Azera, irmão? Você lembra disso aí? Os profetas de Baal, os profetas de Azera, tinha um deusinho lá, irmão, que não falava nada, irmão, não respondia nada. Eles se cortaram todo, começaram a murmurar. E cadê Deus? Cadê esse deusinho? Não aconteceu nada. Ele disse: então para aí um pouquinho. Vou mostrar a vocês o Deus que eu sirvo. É um Deus que tem boca e fala, é um Deus que age. E vai ser agora meu. Deixa eu preparar aqui alguma coisinha. A Bíblia diz que ele preparou um altar, reparou o altar e diz: coloca aqui o holocausto. E a Bíblia diz que ele manda fazer um rego, ainda faz um rego com água, porque Deus faz assim. Quando o profeta é desaforo, faz um rego com água. E fez. E quando ele só orou: Senhor, manda agora, Deus. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu e consumiu, irmão, aquele ali, aleluia, e lambeu a água daquele rego. Sabe o que é isso? É o Deus que tem boca e fala. Ele age na minha vida, ele age na tua vida. Então você precisa dar prioridade à sua vida espiritual, para você ver o mover de Deus na sua vida. Sabe por que é que a gente não vê mais coisas acontecer na nossa vida através? Porque a gente, irmão, está acostumado a comer migalhas. Me perdoe o que eu estou falando. Nós estamos acostumados a comer migalha. Chega no domingo aqui, uma palavrinha, estou todo arrepiado. Deus falou hoje. E Deus só fala no domingo, irmão. A sua intimidade com Deus, a minha intimidade com Deus, não é só o domingo não, meu irmão. Não é só o domingo não, minha irmã. A nossa intimidade com Deus tem que ser de segunda, tem que ser na terça, tem que ser na quarta, tem que ser na quinta, tem que ser na sexta, tem que ser no sábado, no domingo, tem que ser os 12 anos, 12 meses do ano, os 360 dias, 65 dias do ano. É isso que tem que ser a nossa intimidade. Mas a gente está acostumado a comer migalha. Aí chega uma pessoa aqui e traz uma palavrinha. Que palavra
Não, irmão, é palavra de Deus. Escute só, por favor. O que Deus está falando para nós é que se nós colocarmos a nossa vida no altar, se nós dermos prioridade às coisas espirituais, Deus vai começar a fazer maravilha em nosso meio. Quanto pode dizer amém? Deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos vivendo um período, uma geração, irmão, de crente, irmão, que se Jesus ressuscitar um morto, ele sai correndo com medo. Ei, antigamente isso era normal. Conta-se a história do pastor José Amaro da Silva. Não é da minha época, é da época da Norma. Não, pai, porque a Norma nasceu no Evangelho, me entenda. Vamos consertar logo aqui. Vamos consertar logo aqui. Não é? Conta-se a história, meus queridos, que pastor José Amaro estava orando no seu quarto. Quem fala isso é a esposa dele, que ainda está viva. Ele estava orando, e chegou uma irmã desesperada na torre, né, não? Na torre que morava? Cruzilhada. Chegou uma irmã desesperada com a criança no braço, morrendo. E ele orando. E a irmã disse: eu quero falar com o pastor José Amaro. A irmã disse assim: minha irmã, ele está orando, e quando ele está orando, ninguém pode incomodar ele. Mas faz um favor aí, pega a criança, coloca aqui na porta aqui. E a irmã colocou a criança na porta. Ele não precisou, colocou em posição de mãos. Só através da oração dele lá dentro do quarto, aquela criança foi curada, irmãos. É isso que Deus está querendo das nossas vidas. Você quer ser usada por Deus, você quer ser usado por Deus, você quer ter intimidade com Ele, então você precisa dar prioridade à sua vida espiritual. Ah, pastor, agora é crente, tem que ir na igreja agora na terça-feira, tem que estar na igreja na quarta, tem que estar na igreja na sexta, tem que estar na igreja agora, até sábado agora o pastor está inventando coisa. Ei, eu estou lhe chamando para você crescer. Eu estou chamando para você crescer espiritualmente. Eu não estou chamando você para pecar, não, irmão. Eu estou chamando você para crescer. Estou chamando você para orar. Estou chamando você para estudar a palavra de Deus. Eu não estou chamando você para pecar, não. Se era pecar, você assim, vamos ali, irmão, pular um carnaval. Aí eu estava chamando você para pecar, mas estou chamando você para crescer espiritualmente na presença de Deus, porque Jesus está voltando. E se nós não prepararmos, irmão, vai ficar muita gente. Fiquemos de pé, por gentileza. Oh, aleluia. Você quer ter intimidade com Deus? Dê prioridade ao crescimento espiritual. Você quer ver Deus fazer maravilha através de você? A gente fica aqui, irmão. Pastor Brad vem da África, Pastor Brad vem de Nepal, Pastor Brad vem da Índia, do Paquistão. Traz aqueles testemunhos, a igreja vibra. Amém, é muito bom, mas a intimidade é do Pastor Brad. A intimidade é do pastor Brad. Deus não quer apenas que pastor Brad seja usado por ele. Deus quer que você seja usada por ele. A última vez pastor Brad estava aqui, eu dando aquele vídeo, eu fico encantado. Mas eu disse: Deus, eu não quero estar só lá, eu quero aqui também. Amém, irmãos? Eu quero aqui também, Deus. Eu quero ver pessoas chegar aqui cancerosa, ela ser curada. Eu quero ver pessoas chegar aqui, irmão, com doença incurável e ser curada. Pessoa chegar aqui, irmão, arrebentada e sair daqui sarada, em nome de Jesus. Mas para isso eu tenho que colocar minha vida no altar. Eu tenho que dar prioridade. Oh, aleluia. É isso que Deus quer de nós, igreja do Senhor. Igreja do Senhor. A gente tem observado tanta igreja rica por aí, mas rica de coisas materiais. Quero ver riqueza das coisas espirituais. Se você fizer um pacto nesta noite com Deus, de você dar prioridade à sua vida espiritual, escute por favor. Escute por favor. Você vai começar a ser usada por Deus. Você vai começar a ser usado por Deus. Agora dê prioridade a Ele. Eu quero orar nesta noite. Eu quero orar por você que está fazendo um pacto com o Senhor nesta noite. Você que ainda essa semana falou no seu coração: eu queria ser como fulana. Eu queria ser como ele. Não.
Não, não, você nunca vai ser ele, nunca vai ser ela. A porção que Deus tem para você é sua. A porção que Deus deu para ele é dele. Agora o que Deus quer de você é que você tenha intimidade com Deus. É isso que Deus está querendo, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar aonde você está, aonde você está trabalhando, aonde você está estudando. Deus quer te usar. Mas para isso você tem que dar prioridade a Ele. Eu quero orar neste momento. Querido Deus, Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pela misericórdia, trouxemos o ensino da Tua palavra. Senhor, Tu sabes que nós estamos vivendo um período, Senhor. Estamos vivendo uma geração, meu Deus, que não está preocupado com o seu crescimento espiritual. Ó Deus, te peço neste momento, Senhor, nos dê fome e sede da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é quem transforma, a Tua palavra é quem traz ânimo, a Tua palavra é quem traz gozo. E eu quero te pedir nesta noite, no nome de Jesus, eu preciso, Senhor, que Tu levante em nosso meio crentes, como aqueles crentes de Bereia, que tinha prioridade com a palavra, aqueles crentes que não comia qualquer coisa, aqueles crentes, Senhor, que a Tua palavra nos diz que Paulo, Teu filho, estava pregando e ele estava consultando a palavra para saber se Paulo estava falando, estava de acordo com a palavra. Esse tipo de crente que nós queremos, Senhor. Te peço nesta noite, no nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que Tu venha dar, Senhor, intimidade com Teus filhos, Senhor. Ó Deus, experiência. Deus, para que eles entendam, Senhor, que Tu és um Deus que fala. Tu és um Deus que se revela. Tu és um Deus que tem boca e fala, tem olho e vê, tem mão e apalpa, tem pé e anda. E eu quero te pedir nesta noite, no nome de Jesus, Pai, dá essa prioridade ao Teu filho, Senhor, para que eles entendam, Senhor, que o crescimento espiritual, Senhor, não é em vão. Te peço nesta noite, meu Pai, usa, Senhor, aqueles que estão aqui, Senhor, usa, Senhor, com dom de cura, usa, meu Deus, com dom de profecia, usa, meu Deus, com dom de revelação, usa, meu Deus, os Teus filhos, Senhor, com dom de discernimento de espírito, que isso é para a Tua igreja, Pai. Eu te peço nesta noite, no nome de Jesus, Senhor, coloca desejo no coração dos Teus filhos, Senhor, para que eles venham crescer espiritualmente, que este, Senhor, é o desejo do Teu coração para o Teu povo. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos ajude a viver a Tua palavra, nos ajude, Senhor, nós pregarmos a Tua palavra, Senhor, através do nosso testemunho, meu Deus, que nosso testemunho venha a ser muito mais importante do que as nossas palavras. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, já queremos Te agradecer, Senhor, ó Deus, pela porção que Tu derramaste nesta noite, para a minha vida, para as nossas vidas, é o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome de Jesus, o Teu Filho, e a igreja do Senhor diz, toma o seu assento por gentileza.